Diga aí, minha galera, tudo beleza, gente? Tudo na paz? Espero que sim. Bom, essa videoaula de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre inequação do segundo grau. Não sei se vocês perceberam, né? Até então na vida de vocês não tinham aprendido ainda a resolver uma inequação do segundo grau. Vocês aprenderam no ano passado equação do segundo grau, a resolver uma equação do segundo grau. Esse ano aqui comigo vocês aprenderam a função do segundo grau, mas ainda faltava a inequação do segundo grau, então vamos lá. Bom, eu vou explicar com exemplos, obviamente também vou falar aqui quais são as etapas, então eu recomendo que você anote, que é algo que você deveria fazer sempre, né? Mas nesse caso em particular, como basicamente eu vou fazer exemplos para mostrar, é interessante que você vá anotando as etapas para não esquecer e para facilitar na hora que for estudar, né? Para não ter que ficar voltando para ver a videoaula toda hora que você tiver alguma dúvida, ok? Bom, resolver uma inequação do segundo grau é basicamente estudar o sinal de uma função do segundo grau. É a mesma ideia. Olha o que está escrito aqui, x² menos x menos 2 menor ou igual a zero. Isso é a inequação do segundo grau. Essa inequação é equivalente ao seguinte problema. Imagine que eu colocasse para você a função do segundo grau x² menos x menos 2 e perguntasse o seguinte, para quais valores de x, então, para quais valores de x essa função não é positiva. Ora, se você estiver prestando bem atenção e se você estiver seguindo as etapas das minhas postagens, a videoaula anterior, o vídeo anterior, que foi a correção da atividade número 6 de função quadrática, a gente fez algo parecido com essa questão. A última questão mudou só a função, mas a pergunta era exatamente essa. Então, repare que, na verdade, resolver uma inequação do segundo grau é basicamente estudar o sinal de uma função do segundo grau, ok? Então, você vai encarar isso daqui, ó, você vai pegar esse trinômio do segundo grau, essa expressão, e vai pensar como se fosse uma função. Eu quero saber quando é que essa função é menor ou igual a zero, ou seja, quando é que ela não é positiva. Tá? E quais são as etapas mesmo para estudar o sinal? Encontrar as raízes. Então, vou pegar x² menos x menos 2 igual a zero. Por que eu estou igualando a zero? Porque para eu estudar o sinal de uma função, eu primeiro preciso saber sobre as raízes dessa função. E o que é a raiz de uma função? Raiz de uma função é o valor de x, é o valor do domínio, que zera a função, que faz par com y zero. Então, se eu quero encontrar a raiz, eu vou igualar a zero. Aí você se pergunta, mas professor, ele quer saber quando é menor ou igual a zero. Então, eu não tenho como saber aonde essa função é menor ou maior do que zero, se fosse o caso, sem antes eu saber aonde ela é zero. As raízes são as suas referências. Se ligue nisso. Então, qualquer que for o estudo do sinal, independente da função que você estiver trabalhando, seja ela função do primeiro grau, função do segundo grau, exponencial, logarítmica, não importa. A raiz é a sua referência. Então, antes de fazer o estudo do sinal, o primeiro passo é saber aonde essa função é zero. Então, vamos lá? Aqui é completa, eu vou fazer por Bhaskara. Esse delta vai dar 9, tá bom? X é igual ao oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A, 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. 1 menos 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. Duas raízes reais e diferentes. Faço o eixo X, agora vou esboçar o gráfico. Coeficiente A é 1, positivo, com cavidade voltada para cima. Raízes em ordem crescente, então, primeiro menos 1, depois o 2. Vou posicionar os sinais. Essa primeira parte da parábola está em cima, é positiva. A segunda parte está embaixo, negativa. A terceira parte está em cima de novo, positiva. Aí eu vou lá no começo, ó, o que é que eu estou querendo mesmo? Então, onde ela é positiva, onde ela é negativa, onde ela é zero. Aí eu vou olhar isso aqui, ó. Menor ou igual a zero. Menor ou igual. Onde é que ela é menor do que zero? Menor do que zero é onde deu negativo, aqui no meio, ó. Ela é menor do que zero aqui. E onde ela é zero? Nas raízes. Então, nesse caso, vai incluir o menos 1 e vai incluir o 2.
Uma última diferença que vai ter aqui, porque lembrando que a gente está tratando como uma função, mas propriamente não é uma função, a gente está usando a ideia de função para resolver a inequação. A inequação eu respondo com o conjunto solução, diferente do estudo do sinal. Quando eu quero estudar o sinal, a gente coloca, né? Y é maior que zero se x tananã. Y é igual a zero se x tananã. Aqui não, aqui eu vou escrever conjunto solução. Tá? Então, solução. Se está entre menos 1 e 2, está de menos 1 fechado, porque vai incluir o menos 1. Então, é de menos 1 até 2. Até 2 fechado. Essa solução poderia ser escrita assim também, ó. X pertence a R, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Tá bom? Então, lembrando, resolver uma inequação do segundo grau é basicamente estudar o sinal da função equivalente àquela expressão algébrica, aquele trinômio, tá? Vamos ver outros exemplos. B. X ao quadrado mais 4x mais 4 maior do que zero. Lembrando, eu vou tratar isso aqui como se fosse uma função. Então, eu quero saber quando é que essa função seria maior do que zero. Mas, primeiro passo, vou igualar a zero para falar sobre as raízes, ver se tem, se não tem, quais são elas. Esse delta vai dar zero, que implica que as raízes serão reais e iguais. O oposto de B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Vai ficar menos 4 mais 0, menos 4, dividido por 2, menos 2. A outra raiz também vai ser menos 2. Aqui, eixo X. Concavidade, nesse caso, é voltada para cima, porque o A é positivo. Como as raízes são iguais, o gráfico ele apenas toca o eixo X. Olha, é tangente. Menos 2. Então, antes do menos 2, a função é positiva. Depois do menos 2, a função também é positiva. Lembrando que no menos 2, que é a raiz, a função é zero. A questão está pedindo o que para a gente? Quando ela é positiva, quando ela é maior que zero. Ela é maior que zero aqui, nesse pedaço, antes do menos 2. E é positiva também depois do menos 2. Ela só não é positiva no menos 2. Coloquei uma bolinha aberta aqui para quê? Para indicar que o menos 2 ele não faz parte da minha resposta. Porque o menos 2 é raiz. Se ele é raiz, a função no menos 2 é igual a zero. Então, nesse caso, conjunto solução. Vou escrever de algumas maneiras diferentes. Eu posso colocar assim, ó, de menos infinito aberto até menos 2 aberto, unido de menos 2 aberto até mais infinito. Poderia colocar conjunto dos números reais excluindo o menos 2, ou seja, exceto o menos 2. Ou ainda poderia colocar assim, a x pertence a R, tal que x é diferente de menos 2, tá bom? Então, 3 maneiras de responder a mesma questão. Isso é importante porque numa prova de marcar, a alternativa pode vir de qualquer uma dessas maneiras, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Menos x ao quadrado mais 5x mais 6 maior do que zero. Então, de novo, novamente, mais uma vez, só que eu vou tratar ele como se fosse a função. Então, eu quero saber quando essa função é maior que zero, ou seja, quando é que essa função é positiva. Então, eu vou igualar a zero primeiro, para encontrar as raízes. Ela é uma coisa aqui, ó, que eu vou repetir, vocês vão ouvir várias vezes. Qualquer que seja a inequação do segundo grau, você só vai resolver pelo estudo do sinal. Algumas vezes o aluno fala, professor, mas eu estudei o sinal aqui na minha cabeça. Que bom, mas você fez o estudo do sinal. Eu não estou aqui dizendo que você só vai conseguir fazer o estudo do sinal no papel. Com a prática, aquele aluno que tem mais facilidade, ele vai conseguir bater o olho, de repente, já conseguir estudar o sinal daquela função, faz o cálculo mental das raízes. Então, há quem consiga fazer esse tipo de coisa. A discussão não é essa aqui. Não é se você faz no papel ou se você faz na cabeça. O que eu estou dizendo é que você tem que fazer. Você não estuda o sinal, você não resolve a inequação do segundo grau sem fazer o estudo do sinal. Isso aqui é o que a gente não discute, não há outra forma. Esse delta vai dar 49, vai ficar 25 mais 24. Esse delta vai dar 49. Então, as raízes, o oposto de B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A.
Menos 5 mais 7 vai dar 2. 2 dividido por menos 2 vai dar menos 1. Menos 5 menos 7, menos 12. Menos 12 dividido por menos 2 vai dar 6. Então, raízes 6 menos 1 são diferentes, reais e diferentes. Então, a parábola vai tocar em 2 pontos. O coeficiente A é negativo, menos 1x ao quadrado. Então, com cavidade voltada para baixo. Raízes em ordem crescente, menos 1 e 6. Colocando sinais negativo antes do menos 1. Positivo entre o menos 1 e o 6. Negativo depois. Qual é a parte que eu quero? Ó, quero a parte maior do que zero. Maior do que zero é onde deu? Positivo, a parte do meio. Lembrando que como é só maior do que zero, não inclui as raízes. Então, vou botar aqui bolinhas abertas para indicar que não inclui o menos 1 e não inclui o 6. Então, solução de menos 1 aberto até 6 aberto. Ou poderia colocar x pertence a R, tal que menos 1 é menor do que x, que é menor do que 6. Via de regra, ó, galera, quando for maior ou igual, menor ou igual, você vai incluir as raízes. Aí as raízes seriam fechadas. Quando for apenas maior que ou menor que, as raízes vão ficar abertas. Próximo exemplo. 2x ao quadrado mais x mais 5 menor ou igual a zero. Então, aqui seria a minha função. Eu quero saber quando ela é menor ou igual a zero. Ou seja, ela só não pode ser positiva, só não me interessa isso. Bom, esse delta, ele vai ficar 1 menos 40, vai dar menos 39. Delta negativo, a função não possui raízes reais. Isso quer dizer que a parábola não toca o eixo x. Coeficiente A é 2, a concavidade é voltada para cima. Essa função é toda positiva. Só que lá em cima, ó, eu quero menor ou igual a zero. Eu quero saber quando essa função é negativa ou quando ela é zero. Ou seja, nunca, ela sempre é positiva. Então, quer dizer que a minha equação não tem resposta. Se não tem resposta, eu vou responder como? Conjunto vazio, tá certo? Então, letra D, solução conjunto vazio. Letra E, x ao quadrado menos 2x menos 1 maior ou igual a zero. Então, nesse caso, aqui seria a nossa função. Eu quero saber quando ela é positiva ou zero. Igualando a zero para poder encontrar as raízes, se é que tem raízes reais. Esse delta vai dar zero. Delta zero, a gente já sabe que as raízes vão ser iguais, reais e iguais. O oposto de B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. 2 dividido por menos 2, menos 1. Então, as raízes são iguais a menos 1. Vamos aqui desenhar a parábola. Coeficiente A é negativo, menos 1x ao quadrado, com cavidade para baixo. E a parábola apenas toca o eixo das abscissas. Então, aqui é o menos 1. Essa função é negativa antes do menos 1. É negativa depois do menos 1. Ora, nós queremos saber quando essa função é maior ou igual a zero. Bom, maior que zero ela não é. Ela não tem nenhuma parte positiva. Agora, na raiz, ela é igual a zero. Então, aqui a solução não vai ser um intervalo. A solução vai ser apenas no menos 1. Porque essa função, repito, são duas perguntas, né? Maior ou igual a zero. Ela não tem parte maior do que zero, mas ela tem parte igual a zero. Então, a solução vai ser apenas o menos 1. Então, tá aqui, ó. Já foi. Vamos lá para mais um exemplo. 3x ao quadrado mais x mais 4 maior do que zero. Então, eu quero, nesse caso, saber se isso aqui fosse uma função, quando é que essa função vai ser positiva. Vamos cumprir aqui a primeira etapa, né, que é encontrar as raízes, se é que elas são reais. Esse delta vai dar negativo, vai ficar aqui menos 48 mais 1, vai dar menos 47 esse delta. Tá? Espero que você esteja fazendo as contas do delta de cabeça tudo certinhas, né? Então,
Raiz delta negativa, as raízes não são reais, então vamos direto aqui para o esboço do gráfico. Coeficiente A é positivo, 3, então com cavidade para cima, e a parábola não toca o eixo X porque não tem raízes reais. Essa função é toda positiva. Prontinho. Barulho aí de uma moto ao fundo, acho que ela já foi embora. Eu quero saber quando essa função é positiva. Opa, mas ela sempre é positiva. Ó, quer dizer, a moto ainda não foi embora, eu acho. São várias. Estão indo e vindo. Estou passeando aqui pela rua hoje. Hoje ao fundo vocês não estão ouvindo Dudinha. Dudinha saiu para passear com a mãe. Eu estou aqui aproveitando para gravar meu vídeo. Crente que eu teria silêncio. Mas aí as motos barulhentas resolvem passar pela rua. E vão e voltam. Vocês também devem ter ouvido a campainha mais cedo. Tudo conspirando a nosso favor, né? Para ter uma videoaula perfeita. Se eu soubesse disso tudo, eu tinha convertido um quarto da minha casa em um estúdio. Eu colocava aquele acolchoadozinho, né? A prova de som, ia ficar show de bola. Mas é o que tem para hoje. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Depois desse desabafo sobre o barulho da rua. Então repare, ó. Recapitulando, delta deu negativo. A função não tem raízes reais. Coeficiente A3 positivo, com cavidade voltada para cima. Essa função é toda positiva. Eu quero justamente quando essa função é positiva. Sempre. Ela sempre é positiva. Então, solução, ó, é o conjunto dos números reais, sem exceção. Qualquer número real que eu coloque no lugar do x, o resultado será positivo. Vamos lá para o último exemplo. 4x ao quadrado menos x menos 3 maior do que zero. Então, eu quero saber quando é que essa função aqui vai ser positiva. 4x ao quadrado menos x menos 3 igual a zero. Esse delta vai ficar 1 mais 48, então delta 49. Duas raízes reais e diferentes, porque o delta é positivo. O oposto de b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. 1 mais 7, 8. 8 dividido por 8, 1. 1 menos 7, menos 6. Menos 6 oitavos vai se simplificar, vai ficar menos 3 quartos. Como nós já imaginávamos, raízes reais e diferentes. Coeficiente A é positivo, ó, 4x ao quadrado, então com cavidade para cima. Toque em dois pontos. Em ordem crescente, menos 3 quartos é a primeira raiz, 1 é a segunda raiz. Colocando sinais positivo antes do menos 3 quartos, negativo entre menos 3 quartos e 1, positivo depois do 1. A questão que é justamente a parte positiva. Então, onde é que essa função é positivo? Aqui, antes do menos 3 quartos. Vou colocar a bolinha aberta aqui no menos 3 quartos, porque na raiz a função é zero. Então, e ela é positiva de novo aqui depois do 1, né? Depois do 1 ela é positiva, e também vou colocar a bolinha aberta aqui no 1, para indicar que o 1 não vai fazer parte da resposta, porque se 1 é raiz, a função ali é zero. Então, solução, duas partes, de menos infinito até menos 3 quartos, aberto, não inclui o menos 3 quartos, unido de 1 aberto até mais infinito. Essa solução também poderia ser escrita de outra forma, né? X pertence a R, tal que x é menor que menos 3 quartos, ou x é maior do que 1. Tá bom, galera? Então, correção feita. Espero ter entendido. Correção nada. Opa aí. Vídeo aula. Explicação dada. Mas não é correção feita. A gente grava tanta coisa que a gente fica, ó, azoado. Me perdoe, tá bom? Então, espero ter entendido bem aí o assunto. Qualquer coisa, revejam o vídeo. Eu tentei explorar as mais diversas situações. Então, tem um pouquinho de cada coisa aí no vídeo. Como eu disse, é basicamente estudar o sinal da função. O que está mudando aqui, né, o que tem realmente de diferente é a forma de responder. É isso aqui que mudou, né? Mas as etapas são as mesmas do estudo do sinal. Então, quem entendeu o estudo do sinal, provavelmente conseguiu compreender bem na equação, tá bom? Então, façam atividade. Beijo no coração, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.